Olá, estamos super animados neste quarto episódio de Mal a Longe. Como é que estão a ser as vossas primeiras semanas de janeiro? Eu sinto que estamos aqui todos no mesmo barco e que estamos todos a afundar com ele, porque a minha percepção, quando falo com as pessoas, é que estávamos todos cheios de motivação e vontade de cumprir objetivos no novo ano, mas a vontade parece ter ficado toda em nem foi em 2023, foi ali nos primeiros dias do ano. Para mim, pelo menos, foi assim. Eu comecei cheia de força, cheia de vontade e ao final de 2 dias já não estava com vontade sequer de sair da cama. Portanto, está a ser bastante difícil uma pessoa manter-se alinhada com os objetivos, porque não há vontade de fazer nada de manhã, porque está escuro, não há vontade de fazer nada depois do trabalho, acho que porque está escuro e frio, e portanto, olhem, cada vez acredito mais que esta ideia de começar o ano em março faz bastante mais sentido, e se calhar vai ter mesmo que ser, porque o ano em janeiro não está de todo a resultar. No entanto, eu estou a cumprir os meus objetivos à força, quase. Neste momento é tipo, eu estou a cumprir os objetivos e a usar a vergonha como motivação. Do tipo, eu disse que ia fazer isto, eu comprometi-me a fazer estas coisas e por vergonha de não completar, eu vou ter mesmo que fazer. Vergonha é a nossa motivação neste momento. É a melhor, não, mas é que temos. E se funciona, funciona. Vamos usar a vergonha para isso, por muito que custe. Mas numa nota um bocadinho mais positiva, eu queria partilhar os 2 pontos altos do meu mês de janeiro até agora, porque já tive 2 pontos altos. O primeiro ponto alto foi o facto de ter marcado a primeira viagem para 2024 e que é uma viagem que eu queria muito fazer a um país que eu queria muito, muito visitar, um país que eu nunca visitei, aliás, nunca visitei qualquer tipo de país daquele género e, portanto, estou muito entusiasmada porque eu tenho uma espécie de amor platónico por aquele tipo de países e, portanto, estou muito entusiasmada por os visitar. Vai ser só em março, portanto, mais uma motivação para sobrevivermos até lá e, quem sabe, começarmos o ano realmente nessa altura. Mas acho que assim já estamos a entrar com o pé direito no ano de janeiro, já a começar aqui com viagens a ser marcadas, já é uma boa premonição para o ano. Melhor do que o facto de não termos feito a contagem decrescente. Mas estou muito entusiasmada, vai ser bastante diferente, tipo, o contexto em que eu vou viajar. E foi assim, marcado de uma forma muito espontânea, o que foi muito bom, porque eu gosto muito disso. E, portanto, sem dúvida um ponto alto do meu mês foi esta viagem que agora eu só quero que chegue março para que aconteça. E eu mais para a frente vou falar um bocadinho mais sobre isso. E o segundo ponto alto do mês até agora foi uma coisa surpreendente. Foi uma série. E para vocês perceberem a dimensão, tipo, o quão importante é isto ter sido um ponto alto para mim, eu não sou minimamente fã de séries ou filmes em geral. Primeiro porque ultimamente os filmes demoram 3 horas e eu não sei quem é que consegue, mas eu não consigo estar 3 horas sentada em frente à televisão sem fazer nada. Tipo, eu começo a ficar com comichão, eu começo a ficar nervosa, eu quero ir mexer no telemóvel, quero ir para o TikTok, quero ir comer, quero tudo aquilo que eu nunca quero naquele momento porque, não sei, começa ali a ficar... Começa-me a custar estar ali parada e depois é aborrecido, portanto, ver filmes aborrece-me imenso. E tem que ser um filme mesmo muito bom para eu conseguir ver até ao fim. E mesmo assim tenho que batalhar contra o meu cérebro para ficar focada. E depois outro problema dos filmes é que, para começar, eu normalmente vejo filmes à noite, que é quando tenho disponibilidade para ver filmes, porque durante o dia, se tiver luz, eu vou querer fazer outra coisa qualquer que não um filme, se tiver tempo e luz. E, portanto, os filmes que eu gosto de ver, e isto provavelmente é um problema meu, têm uma tendência a ser super escuros. Tipo, toda a ideia de cinematografia das pessoas que fazem os filmes que eu normalmente quero ver é super escura. Eu não sei qual é que é esta tendência também de, tipo, cinematografia boa ser escura. Não sei de onde é que isso vem, mas normalmente são. E, portanto, 3 horas de filme, aliadas ao facto de ser escuro e ter ali aquela necessidade de concentração permanente durante 3 horas, à noite, basicamente é tipo a canção de embalar perfeita para mim. Eu sou uma pessoa que dorme muito facilmente e, portanto, com filmes eu praticamente durmo. Portanto, ver filmes não é uma coisa que eu faça muito por estas razões. No caso das séries, é uma razão completamente diferente. Séries, o meu problema com as séries é o compromisso. Normalmente estamos a falar de tipo 3 temporadas, 10 episódios cada uma, 30 episódios no total para eu conseguir chegar do início ao fim
de uma série. E, na verdade, só do início ao fim é que nós conseguimos ter, efetivamente, o retorno do nosso investimento de tempo. E isso deixa-me também com ansiedade, pensar que vou ter que investir, tipo, horas, dias da minha vida a ver uma coisa que eu posso nem gostar. E vou ter que investir todo esse tempo para chegar ao fim e provavelmente não gostar, ou chegar ao fim e só aí perceber que aquilo foi efetivamente bom. A ideia de eu poder não gostar e de ter desperdiçado este tempo todo, tipo, também não é ideal para mim. E, portanto, ver séries é muito difícil, porque para eu começar a ver uma série, eu tenho que aceitar este compromisso. E isto é uma luta também comigo própria. No entanto, aqui em casa vêm-se séries ao jantar, porque temos que fazer alguma coisa, já que não falamos um com o outro. E no final de 2023 estávamos à procura de uma série para ver. E enquanto estávamos a fazer um pequenino scroll, apareceu Daisy Jones and the Six, que eu reconheci em especial por causa do livro e não propriamente por causa da série. Porque Daisy Jones and the Six é uma série baseada num livro da autora Taylor Jenkins Reid e eu li um livro desta autora em 2023 e foi, por sinal, um dos meus livros preferidos do ano. Eu li The Seven Husbands of Evelyn Hugo e o livro foi fantástico e deu para perceber que esta autora tem uma capacidade absolutamente fora do normal para criar personagens. Tipo, ela é fantástica a criar personagens que vocês chegam ao ponto de terminar o livro e irem pesquisar sobre o personagem principal para tentar perceber se isto foi inspirado em alguém que realmente exista, porque o personagem parece tão real e todas as personagens que a rodeiam parecem tão reais que vocês ficam mesmo com a sensação, não, isto tem que ser pessoas que existem, como é que é possível isto ter saído da cabeça de alguém? E, portanto, pensando nisto, mais o facto de eu já ter ouvido aqui e ali que a série de Daisy Jones and the Six era muito boa, foi aqui a motivação que eu precisava para me comprometer com esta série, que nem sequer é muito longa, são 10 episódios, uma temporada apenas. E ainda bem que o fizemos, porque para quem vive debaixo de uma rocha, Daisy Jones and the Six é uma série sobre uma banda de rock nos anos 70 e basicamente sobre as relações que se estabelecem dentro desta banda de rock e explora muito ali tipo um monte de coisas dos anos 70, tipo drogas e moda e música e tipo aquele abraçar de coisas novas e a irreverência e tudo mais. E em especial, é claro que explora a relação entre os dois elementos principais, que é o Billy e a Daisy, que é uma relação, tipo, bastante tóxica, mas, obviamente, super interessante. E que depois anda ali muito à volta daquela luta entre o amor certo e a paixão desejada e as consequências que isso tem para a vida das pessoas. Porque eles têm uma relação daquelas que, basicamente, eles são tipo almas gêmeas que só se destroem. E é claro que isso é super interessante, as personagens são super densas e tão credíveis que vocês tipo, só conseguem adorá-las e odiá-las ao mesmo tempo como pessoas reais, porque conseguem ver tipo, todos os defeitos e os feitios delas e, portanto, foi uma série muito bonita de ver e muito bonita de explorar a relação entre estes personagens. Portanto, a melhor parte da série para mim é, sem dúvida, os personagens, mas há aqui um toque de perlim-pim-pim que é adicionado à série que é absolutamente fantástico, que é a música, porque obviamente isto sendo uma série sobre uma banda de rock, é claro que a banda sonora é literalmente as músicas da banda. E as músicas são tão boas, tipo, todas as músicas ao vivo e toda aquela dinâmica tipo das músicas que saem, porque, olhem, acrescenta imenso à série, adorei. E gostámos tanto das músicas que neste momento estamos a ouvir Daisy Jones and the Six no carro. Portanto, é aquilo que nós ouvimos nas viagens e tanto que gostámos da série e tanto que gostámos da música. E eu recomendo imenso a série, portanto, se ainda não viram, se vivem debaixo de uma rocha, por favor vão ver, porque vale muito a pena e é curtinha e é muito boa. E no seguimento aqui desta relação entre estas duas personagens principais, esta relação aqui de almas gêmeas de duas pessoas destinadas uma à outra, eu tinha que falar de Invisible String Theory, que é mais uma daquelas teorias chalupas que está super tendência no TikTok, que como já percebemos é tipo a fonte de todo o meu conhecimento atual.
Contrariamente à questão da lei da atração que falámos no primeiro episódio, neste caso, nesta teoria, não há aqui uma tentativa de aproximar isto tipo às leis da física ou à física quântica, nem nada que se pareça, a não ser aqui um bocadinho o toque de que meio que tentaram roubar o nome da teoria, tipo Invisible String Theory, aqui há a questão da teoria das cordas. Se bem que não tem nada a ver, e na verdade se o fizeram também não tem mal, porque a teoria das cordas não é nada mais nada menos do que uma teoria falhada de explicar o que acontece no nosso universo. Portanto, pode ser deturpada, não tem mal. Mas, neste caso, esta ideia da Invisible String Theory é inspirada também numa outra coisa. Esta ideia da teoria da corda invisível é inspirada num mito chinês, tipo super antigo, que é a ideia da teoria da corda vermelha, ou o mito da corda vermelha. Pronto, na mitologia chinesa existe aqui um conceito de que nós estamos ligados à nossa pessoa que nos está destinada, à nossa alma gêmea, seja isto numa perspectiva de relação amorosa, seja numa perspectiva de relação de amizade, estamos conectados por um fio vermelho, que neste caso nos une os dedos, e que, independentemente daquilo que aconteça na nossa vida, de todas as circunstâncias, do tempo que passe, da distância que nos separe, nós vamos estar sempre conectados e vamos sempre encontrar um caminho um para o outro. Que é muito bonito e muito romântico. E esta teoria do TikTok, que as pessoas têm partilhado bastantes testemunhos sobre, foca-se um bocadinho nesta ideia. Portanto, na ideia de que as pessoas estão destinadas uma à outra e estão conectadas por qualquer coisa que as vai sempre juntar. Mas mais do que isso, o TikTok vai ainda um bocadinho mais longe nesta Invisible String Theory para dizer que as pessoas, na verdade, estão escondidas à vista. Tipo, a nossa pessoa ideal está escondida à vista de todos e que só vai realmente entrar na nossa vida quando o universo achar que é o momento ideal para a pessoa entrar na nossa vida. E não sei se vocês já ouviram a música da Taylor Swift sobre isto, portanto foca-se exatamente nisto, portanto tipo a vossa pessoa está hidden at plain sight, escondida à vista de toda a gente e só vai aparecer no momento certo. E é super interessante ver os testemunhos das pessoas sobre como é que a Invisible String Theory entrou na vida delas e é bastante interessante perceber como é que as pessoas tipo focadas nesta questão toda do misticismo acabam por ignorar tipo as razões óbvias pelas quais a Invisible String Theory é real. Normalmente as histórias que a malta partilha e os testemunhos que partilham a comprovar que a teoria é verdadeira andam qualquer coisa à volta disto. Portanto, basicamente, existe uma pessoa que esteve sempre na nossa vida, tipo que ou sempre foi amiga dos nossos pais, ou viveu sempre na mesma rua que nós, ou andou na mesma faculdade e cruzámos-nos imensas vezes e nunca houve uma ligação verdadeira com esta pessoa, apesar de todas as vezes que nos cruzámos, e de repente, tipo, na circunstância mais inesperada de sempre, tipo, no outro lado do mundo, passado não sei quantos anos, nós cruzámos com aquela pessoa e deu-se o clique e finalmente surgiu uma relação e agora estão casados, tipo, há 3 anos e têm 25 filhos de olhos azuis e louros. E lá está, tipo, as pessoas focam-se imenso a dizer, comprovar que o facto disto ter acontecido é claramente uma prova de que a teoria é real e ignoram o facto de que, se calhar, e isto é a minha opinião, esta é só a base de qualquer tipo de relação. Isto anda aqui muito à volta, a Invisible String Theory acaba por estar muito baseada nesta questão das almas gêmeas, que é opinião controversa. Eu não gosto muito do conceito de almas gêmeas. Eu acho que o conceito de almas gêmeas retira imensos créditos a duas pessoas que estão numa relação e que se esforçam por fazer uma relação resultar. A questão das almas gêmeas basicamente incentiva a ideia de que as pessoas que estão destinadas uma à outra vão sempre encontrar-se, independentemente daquilo que façam, das atitudes que tenham e da forma como ajam perante o outro. Esforcem-se ou não, vão acabar por ficar com a sua pessoa. E isto acaba por criar expectativas irrealistas sobre aquilo que é uma relação e acaba por nos, de certa forma, tipo, retirar o crédito de
de nos termos esforçado para fazer uma relação funcionar, seja isto, lá está, uma relação amorosa ou uma relação de amizade. Que obviamente qualquer relação que tenhamos envolve sacrifícios, envolve cedências, envolve garantir que as pessoas fazem de tudo para que as coisas funcionem e não é apenas porque elas estão destinadas. E parece que tenta retirar aqui a responsabilidade das pessoas de fazerem uma relação efetivamente funcionar e acontecer. Porque no fundo, o que é uma relação entre duas pessoas? Basicamente são duas pessoas que se conhecem, que percebem que têm as mesmas intenções e a mesma disponibilidade emocional para se envolverem naquela relação e normalmente chegam a esta conclusão porque existe efetivamente qualquer coisa que têm em comum e que desbloqueia essa conexão e que permite que essas pessoas comecem a falar uma com a outra e descubram que gostam uma da outra e que gostam da maneira como a outra pessoa pensa. E no fundo, se espremermos isto é exatamente aquilo que a Invisible String Theory defende. Defende que, independentemente do número de vezes que nós nos cruzemos com aquela pessoa, nunca vamos ter essa relação com a pessoa porque não estamos naquele momento à procura da mesma coisa, portanto não temos as mesmas intenções e não temos provavelmente a mesma disponibilidade emocional naquele momento e que a relação só se vai dar precisamente quando existe esse alinhamento de intenções. E o que vai funcionar como o trigger para a relação finalmente acontecer é o facto das pessoas terem em comum a questão de já se terem cruzado imensas vezes na vida. Obviamente que o facto de vocês já terem visto uma pessoa N vezes na vossa cidade natal e de repente irem para Bali e encontrarem essa pessoa lá, é claro que vai ser um motivo para começar uma conversação. Uma conversação que se calhar nunca aconteceu porque não havia nada para além de uns amigos em comum ou do facto de se verem de vez em quando no mesmo café ou na mesma escola. Não havia nada que motivasse essa conversa. E só quando têm esse pormenor a unir-vos naquele momento e a ser tipo tão extraordinário que têm que falar sobre ele, é que vocês finalmente descobrem que estão super alinhados e que querem exatamente a mesma coisa. Portanto, no fundo, a Invisible String Theory não é nada mais nada menos do que descrever uma relação perfeitamente normal entre duas pessoas e a forma como naturalmente as relações que não são forçadas e que são assim genuínas acabam por surgir e por acontecer. Parece toda uma coisa super mística e super delulu e super fora do normal terem uma relação a acontecer nestas circunstâncias, nas circunstâncias em que a Invisible String Theory é válida, mas no fundo é só a forma como as relações acontecem. E para provar que isto é super real e em minha defesa e em defesa da minha opinião sobre a Invisible String Theory, eu vou-vos falar como é que a Invisible String Theory criou uma das relações mais importantes da minha vida. Que não foi bem a Invisible String Theory, foi na verdade o que foi? É uma relação. Portanto, esta é a relação com uma das minhas melhores amigas, que se chama Mariana. E a minha relação com esta pessoa começou porque a minha melhor amiga na altura da faculdade me apresentou à Mariana, porque a Mariana veio para o meu mestrado. E essa minha amiga tinha saído da faculdade e, portanto, conhecia a Mariana desde que era pequena, soube que a Mariana vinha para o mesmo mestrado para o qual eu ia e pensou, bem, eu vou pô-las as duas em contacto, que é para a Mariana, que vai para um sítio completamente novo, de repente ter alguém, tipo, com quem possa falar, para ter, sei lá, para ter uma pequena introdução ao que é aquela faculdade ou o que seja. E assim foi, eu conheci a Mariana assim, falámos umas vezes, não houve nada que eu tivesse contra a Mariana de todo, mas também não houve uma conexão imediata entre mim e a Mariana, sinceramente, porque eu acho que nenhuma de nós estava para aí virada. Eu não estava à procura de uma amizade, eu não estava com a cabeça nisso, eu estava com a cabeça em sítios bem mais escuros que isso. E, portanto, a amizade acabou por nunca acontecer, apesar de nos darmos bem e de até termos ido almoçar, umas vezes, juntas, com outras pessoas. Mas foi só isso, e ficou por aí. E não falámos durante um ano inteiro, até termos ambas acabado o mestrado, e eu ter começado a trabalhar. E qual é o meu espanto quando eu estou no meu local de trabalho e entra a Mariana porta adentro porque vai começar a trabalhar precisamente no mesmo sítio que eu. E vocês pensam, claro, Invisible String Theory, vocês estavam destinadas a encontrar-se, tipo, qual é a probabilidade de vocês acabarem a trabalhar no mesmo sítio? É imensa.
Porque o sítio onde nós ambas começámos a trabalhar era tipo uma incubadora para pessoas saídas do meu curso e do dela. E portanto, a probabilidade de nós nos encontrarmos lá era imensa. E com isto, e com o facto de nós já nos conhecermos anteriormente e de já termos tido essa breve conexão na vida, o facto de repente estarmos a trabalhar no mesmo sítio é claro que foi um motivo para começarmos uma conversa entre as duas. E aí já estávamos provavelmente as duas bastante alinhadas em termos daquilo que eram as nossas intenções ao nível da amizade. Eu estava na verdade à procura de uma amizade porque não tinha assim nada que me satisfizesse naquele momento e a Mariana estava lá. E houve essa conexão que permitiu desbloquear uma conversa e ao desbloquear essa conversa permitiu-me perceber que a Mariana era uma pessoa que se alinhava imenso comigo e que podíamos ser amigas para sempre. E foi basicamente isso que aconteceu. Portanto, não houve teoria de corda nenhuma vermelhinha a unir-me a mim e à Mariana. Simplesmente foram duas pessoas que tinham bastantes coisas em comum, que estavam no mesmo curso, tinham os mesmos interesses e que houve um momento da nossa vida em que finalmente estávamos alinhadas e que, por ordem das probabilidades, acabámos por nos encontrar no mesmo sítio. E ao conversarmos, conseguimos concluir que efetivamente estávamos super alinhadas. É uma das minhas melhores amigas atualmente e houve aqui muitas mais cordinhas a puxar, entretanto, um monte de relações que temos entre nós, o que é super giro, mas no fundo isto é mesmo como começam as relações e eu acho que refletindo bem é como começam todas as relações que nós temos. Há sempre aqui uma cordinha que puxa. E para além disto, eu acho que se espremermos mesmo bem esta Invisible String Theory, isto acaba por se resumir à teoria do penico. A teoria de que o mundo é um grande penico em que toda a gente se conhece e em que vocês acabam sempre por se relacionar com pessoas que se relacionam com pessoas e são sempre as mesmas pessoas e vocês vão dar sempre ao mesmo. E por isso é que acontecem tantos momentos de ai, como é que é possível? Já conheço aquela pessoa há tantos anos, eu também conheço essa pessoa. Claro, porque nós só nos damos sempre com as mesmas pessoas, porque no fundo são as pessoas que partilham os mesmos interesses que nós, ou o mesmo background cultural que nós, ou a mesma, tipo, o mesmo crescimento que nós. E portanto é claro que nós vamos estar sempre a embater nas mesmas pessoas na vida. E essa Invisible String Theory vai ter a oportunidade de surgir porque por mesmo probabilidades e alinhamento de intenções e de disponibilidades emocionais. Esta foi a minha experiência com a Invisible String Theory. Meu Deus, isto está difícil de dizer. Esta é a minha experiência com a teoria das cordinhas, que eu desacredito por completo. Eu acho muito giro as pessoas acharem isto super validativo. Validativo, não sei se é uma palavra, mas que achem isto capaz de validar as suas relações e de acrescentar ainda mais significado às suas relações. Pá, muito giro, mas é o que é só isso. Adorava saber se vocês têm alguma experiência com esta teoriazinha e se já viram isto acontecer na vossa vida e que partilhassem comigo a vossa opinião, se também acham que isto é chalupice ou se é só mais uma tentativa de pôr magia e de Lulu numa coisa que é completamente normal de acontecer. E espero que tenham gostado deste episódio. Quero saber tudo, como eu estava a dizer. Espero que continuem a ter umas boas semanas ou que comecem a ter melhores semanas. O ano novo chinês está quase aí à porta, portanto estamos prestes a poder começar oficialmente o ano com o pé direito. E pronto, até ao próximo episódio.